Oi, gente, começando novamente, agora nós vamos revendo um conteúdo tão legal de se estudar, né? Adoro estudar esse conteúdo de transitividade verbal, observar o trânsito dos verbos. E a gente vê isso muito quando a gente estuda o predicado verbal. A gente vai ver agora o predicado verbal. Estou tão animada de passar esse conteúdo para vocês quanto esse lápis aqui. Olha a ansiedade dele, né? Vendo, achando bonito, todo mundo estudando, dando assim, oba, sejam bem-vindos a esta aula que é muito legal, que é sobre o predicado verbal, né? Então a gente estudou o predicado, a gente estudou o predicado verbal 1, né? E agora nós estamos vendo o predicado verbal 2. E a gente começa vendo esse predicado verbal 2, fazendo uma pequena revisão do que a gente viu no 1, tá bom? Porque nós estudamos verbos intransitivos, não é isso, gente? E nós estudamos verbos transitivos. Vamos só lembrar um pouquinho disso aqui. Então, o verbo intransitivo, eu pedi que vocês ficassem muito ligados nessa partícula in, porque essa partícula in quer dizer não. Então, o que é um verbo intransitivo? É um verbo que não necessita de complemento. Quando eu digo assim, e agora, José, a festa acabou. Se eu disser para vocês, a festa acabou, eu estou dizendo tchau, gente. A luz apagou, certo? O povo sumiu. Cada verbo desse, né, ele comunica alguma coisa. Ele comunica logo e vocês logo entendem. É muito diferente desse verbo transitivo, que eu digo assim, o aluno comprou. Ah, vocês querem saber o que o aluno comprou, certo? Eu digo, gente, o João comprou. Aí você, tia, o quê? Né? Você me pergunta o quê? Gente, a Lúcia viu. E você, o quê? Meu Deus, mas esse aluno gosta. Aí você, de quê? Então, esses verbos, eles são transitivos, porque eles pedem complementos, certo? É bem diferente desses primeiros verbos. Gente, a festa acabou, eu estou dizendo tchau, vou embora. Entendeu, gente? Então, o verbo que não pede complemento é o verbo intransitivo. In quer dizer não. Não pede complemento. A palavra transitivo quer dizer pedir complemento. O aluno comprou. O quê? Lúcia viu. O quê? O aluno gosta. De quê? Certo? Então, a palavra transitivo quer dizer pedir complemento. Intransitivo. In quer dizer não pedir complemento. Ok, gente? Esse conteúdo aqui é tirado lá da gramáticazinha de vocês, olha. Deixa as palavras à poesia. Quem deixa? Não aparece sujeito, então o sujeito é oculto, né? Tu, né? O sujeito é oculto. O amor despetala o silêncio. Quem é o sujeito? O sujeito simples, o amor, né? Agora, observe, eu vou fazer agora a pergunta ao verbo, porque eu quero saber que verbo é esse. É um verbo transitivo ou é um verbo intransitivo? Né? Deixa. Deixa o quê? Ah, eu fiz a pergunta o quê? As palavras, a poesia. Puxa, eu fiz perguntas, né? O amor despetala o quê? Ah, eu fiz pergunta. Então, todos esses verbos sublinhados, eles são transitivos, porque eles perguntam alguma coisa. Nesse caso, essas orações possuem predicado verbal, certo? Porque o predicado é verbal quando ele tem verbo transitivo ou intransitivo. A gente viu na última aula, tá bom, gente? Ah, agora nós vamos ver uma coisa. Nós já sabemos que é um verbo intransitivo e um verbo transitivo. Quando o verbo é transitivo, eu disse para vocês que ele pede um complemento. Esse complemento, eu disse também para vocês na última aula, ele é chamado de objeto, certo? Então, verbo transitivo é aquele que exige a presença de um complemento para que possamos entender o seu significado, certo? Então, lembra que eu disse para vocês só assim, quando ele pede complemento, eu vou voltar aqui, né? Eu digo aqui, ó, o aluno comprou o quê? Esse aqui o complemento desse verbo é chamado de objeto. Ele comprou um lápis. Então, o complemento, o objeto vai ser o lápis. Lúcia viu. A menina é o objeto. O aluno gosta de doce, é o objeto. Esse complemento é chamado de objeto. Vamos voltar lá novamente. Então, veja aqui. O objeto
objeto, ele pode ser direto, ele pode ser indireto e ele pode ser direto e indireto. Muita atenção, gente, para isso aqui, tá bom? O objeto, que é o complemento do verbo transitivo, ele pode ser direto, indireto ou pode ser objeto direto e indireto. Quando o objeto é direto, então esse verbo transitivo ele é chamado de transitivo direto. Ah, mas é fácil. Quando o objeto é direto, o verbo transitivo é chamado de transitivo direto. Quando o objeto é indireto, o verbo é chamado de transitivo indireto. Quando o objeto é direto e indireto, ou seja, tem dois objetos, o verbo é chamado de transitivo direto e indireto. Vamos ver agora, bem direitinho. Quando é que eu sei que o verbo é transitivo direto? Quando eu faço a pergunta o quê? Somente nesse caso. Quando eu faço a pergunta o quê? Quando é que ele é transitivo indireto? Quando eu tenho uma pergunta que, mas eu tenho uma preposição antes. Eu digo de quê? De quê? O de é preposição, certo? Quando é que ele é transitivo direto e indireto? Quando eu faço as duas perguntas, o que e de quê? Eu faço duas perguntas, por isso ele é direto e indireto. Vou voltar lá novamente para nós descobrirmos, tá bom? Que pergunta a gente faz ao verbo anterior. Vou voltar, olha aqui. O aluno comprou. O que você responde? O que você pergunta? O aluno comprou. O quê? Então esse complemento vai ser um complemento direto. Então, que verbo é esse? Professor, aprendi. Ele é um verbo transitivo direto. Porque eu fiz a pergunta, o quê? Lúcia viu. Qual a pergunta que você faz? O quê? Então viu é um verbo transitivo direto, porque eu faço a pergunta, o quê? E agora? O aluno gosta. Com a pergunta que você faz? De quê? Tem uma preposição. De quê? Então, o meu objeto vai ser um objeto indireto. Então, qual a classificação do verbo? Verbo transitivo indireto. Muito bem, gente. Precisa aflição, a gente vai ver isso aqui bem direitinho. Olha aqui, para não esquecer. Objeto direto, qual a pergunta que eu faço? O quê? Todas as vezes que eu tiver um verbo, que eu fizer a pergunta o quê, eu já sei que o meu objeto vai ser direto. Vamos ver isso agora da prática? Chegou, né? Verbos transitivos diretos. Exigem complementos sem preposição. Por isso eu faço essa pergunta, o quê? Vejam, a Rita levou o quê? Meu sorriso. Então, esse complemento é um objeto direto, certo? Então, o que é levou? Verbo transitivo direto, porque eu fiz a pergunta, o quê? Outro exemplo. Eu não falo a sua língua. Eu não falo o quê? A sua língua. É o complemento. Esse complemento é chamado de objeto direto. Por quê? Porque eu fiz a pergunta o quê? Qual a classificação desse verbo? Eu fiz a pergunta o quê? Verbo transitivo direto. Ok? Agora vamos ver outro. Apareceu aí. Preposição, mas a palavra aqui. De quê? De quê? O objeto indireto. Por que indireto? Porque eu tenho uma preposição para poder chegar no objeto. Ele chega ao objeto de uma forma indireta, ele passa por cima de uma preposição. Vamos ver o exemplo? Observe aqui. Verbo transitivos indiretos. Exigem complemento com preposição. Então, objeto indireto. A Rita gosta de quê? De samba. Para eu chegar para esse objeto, eu vou passar por cima, olha, de uma preposição. Então, por isso que ele é objeto indireto. Ele chega, o verbo chega ao seu objeto de uma forma indireta, ou seja, tem uma preposição no meio, certo, gente? Então, gosta, que verbo é esse? Verbo transitivo indireto.
Por que ele é um verbo transitivo indireto? Porque eu faço a pergunta de quê? Outro, eu preciso. Qual a pergunta que você faz? De quê? Preposição mais o quê? De quê? Ah, preciso é um verbo transitivo indireto. Porque eu faço a pergunta de quê? Para eu chegar a esse objeto, eu vou passar por cima de uma preposição. Eu tenho uma preposição. Ok, gente? Então, gosta, verbo transitivo indireto. Preciso, verbo transitivo indireto. Por quê? Porque eu faço a pergunta de quê? Muito bem, vamos passar adiante. Ah, e agora que história é essa? Eu faço duas perguntas. O quê? E eu faço de quê? Porque agora eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto. Se eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto, é porque eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto. Esse verbo pede dois complementos. Vamos ver isso de perto, vamos ver isso agora com o exemplo. Verbos transitivos diretos e indiretos exigem dois complementos, um com e outro sem preposição. Ixi, vamos ver isso, gente. A Rita deu. Ah, a Rita deu. O quê? Um sorriso. Ah, mas a gente quer saber para quem a Rita deu um sorriso. Para o colega. Ok, gente? Olha, a Rita deu para o colega um sorriso. Pode vir primeiro o que, eu posso fazer primeiro a pergunta, deu o quê? Um sorriso. A quem? Para quem? Para o colega, certo? Então, eu posso ter o primeiro o objeto direto, o objeto indireto ou vice-versa. Eu posso ter primeiro o objeto indireto. Por que é um objeto indireto aqui? Porque eu tenho a preposição para. Objeto direto não tem preposição. Um não é preposição, é um artigo. Não é isso? Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo, direto e indireto, porque ele faz duas perguntas. Rita deu o quê e a quem? Verbo transitivo direto e indireto. Olha aqui o outro. Eu emprestei. A gente quer saber o quê? Eu emprestei o livro. Para quem? A um amigo. O verbo emprestar é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele pede dois complementos. Cada resposta, né, eu vou classificar como objeto direto ou indireto. Eu emprestei o quê? A resposta de o quê é o objeto direto. Eu emprestei a quem? A resposta de a quem é o objeto indireto, certo? Esse verbo, então, esses verbos, então, são verbos transitivos, diretos e indiretos. Gente, esse verbo também, ele pode ser chamado de bitransitivo, certo? Duas. Ele pede dois complementos, tá bom? Não esqueçam disso, a gramática de vocês vão encontrar. Relê a oração. Você não enviar essa mensagem para 20 pessoas. Agora copie. O objeto direto. Eu vou perguntar o verbo, né? Você não reenviar. O quê? A resposta de o quê é o objeto direto. Esta mensagem, então, é um objeto direto. Quem é o objeto indireto? Não reenviar o quê? Esta mensagem é objeto direto. A quem? Para 20 pessoas. Então, para 20 pessoas é o objeto indireto. O que o verbo reenviar possui de diferente em relação aos verbos das outras orações estudadas? Bom, esse verbo reenviar, ele é diferente porque ele não pede só um complemento. Ele pede dois complementos, um complemento direto e um complemento indireto. Continua. A brincadeirinha, né? Carol, se eu contar um segredo para você, você não conta para ninguém? Claro, Juju, para ninguém. Mas fala alto, tá? Ela já sabia que as coleguinhas estavam todas ali na escuta, né? Bom, copie dos quadrinhos uma oração com verbo intransitivo. O que quer dizer não pede complemento. Fala, né? Fala. Alto não é complemento do verbo, né? Fala. Então, pediu para colocar do quadrinho uma oração, colocou a oração completa. Justifique sua resposta, certo? Então, o verbo falar, ele não pede objeto. Ele simplesmente, a palavra alto, ele acrescenta uma circunstância. Ele não é um complemento verbal.
tá bom? Se eu disser, eu vou falar o segredo. Ah, vou falar o quê? Aqui no caso não, porque depois veio um advérbio. Por isso ele não é um complemento verbal. Quando a gente estuda transitividade verbal, a gente aprende a fazer isso aqui, né? Que no caso, essa análise é chamada uma análise por extenso. Olha a frase, se eu contar um segredo para você, vou fazer uma análise. Se eu vou fazer uma análise, eu começo pelo sujeito, né? Sujeito, ele é simples. Quem é o sujeito? Eu. Depois eu vou tirar o predicado. Se eu contar, o meu predicado ele é verbal, porque esse verbo é um verbo significativo. Então, predicado verbal. Aí eu coloco o predicado verbal completo. Contar um segredo para você, certo? Só lembrando, primeiro eu tirei o sujeito, eu classifiquei simples, eu disse quem é o sujeito, eu. Predicado, ele é um predicado verbal porque o verbo é significativo. Eu coloco o predicado completo. Contar um segredo para você. Sujeito não tem nada, só tem um sujeito mesmo que é eu. Agora eu vou analisar. O verbo, se eu contar, com a pergunta que eu faço, o que? Um segredo. Para quem? Para você. Eu faço duas perguntas. Então ele é um verbo transitivo direto e indireto. Certo, gente? Qual é o verbo que é transitivo direto e indireto? Contar. Nós vamos fazer muitas análises, tá bom? Vejam bem direitinho essa análise aí. Contar. Agora eu vou tirar o meu objeto. Primeiro o objeto direto. Quem é o objeto direto? O objeto direto é o complemento da pergunta o quê? Eu vou contar o quê? Um segredo. O meu objeto direto é um segredo. Agora o núcleo do objeto. O núcleo é a palavra principal. Segredo. Nós já falamos sobre núcleo, né, gente? Palavra principal do objeto. Segredo. Agora eu quero o meu objeto indireto. Eu vou perguntar o verbo, quem é o objeto indireto. Eu vou contar o quê? Um segredo. Um segredo é objeto direto. Para quem? Pra, preposição. Para você. Para você. Para você, uma linguagem padrão. Para você. Núcleo do objeto. Você. Depois aparece o conectivo aí embaixo da gramática de vocês acompanhem. Conectivo é a preposição pra, né, que é para, a preposição para. Ok, gente? Vejam bem direitinho essa análise, porque nós vamos fazer muitas análises. Logo, logo vou estar fazendo uma atividade para vocês só com análise por extenso. Análise por extenso é assim. Depois nós vamos ver uma no gráfico também. Na oração, você não conta para ninguém. O verbo contar é você não conta para ninguém. Olha a preposição, conta para quem? Para ninguém. Transitivo, indireto. Outra questão diz, observe os verbos sublinhados e analise-os. Nós vamos dizer se ele é um verbo intransitivo, se ele é um verbo transitivo direto ou se ele é um verbo transitivo indireto. Então, vamos lá. A menina passou aqui. Verbo intransitivo, a menina passou. Certo, gente? Quando vier depois um advérbio, gente, não tenho nem dúvida. O verbo já informou. Verbo intransitivo, não pede complemento. Você passou a sua roupa? Você passou, a pergunta que eu faço, o quê? Quando eu faço a pergunta o quê, ele é um verbo transitivo direto. Vamos ver a outra. A professora passou o quê? Uma tarefa. Para quem? Para quem? Para os alunos. A quem? Olha, tudo tem preposição, tá bom, gente? Então, verbo transitivo direto e indireto, porque eu faço a pergunta o quê e a quem. A menina pensava em sua viagem. A menina pensava em quê? Verbo transitivo indireto, tem uma preposição. Eu perguntei em quê. Eu só é verbo transitivo direto quando eu faço o quê, né? Ou quem. Eu já pensei. O quê? Né? A minha resposta, eu fiz a pergunta o quê? Então, nesse caso, eu tenho um verbo transitivo direto. O ser humano pensa, as formigas pensam. Não pede complemento. Verbo intransitivo, porque não pede complemento. Então, eu disse para vocês que a gente vai ver essa análise também, que nós já começamos no início do ano. A gente viu um pouco dessa análise morfossintática. Só
A diferença é que a gente via só o sujeito e o predicado. Aqui já aumentou um pouquinho, porque nós já estudamos um pouco sobre o verbo. Então, veja, olha. Estudantes participam do desfile da independência. Por que aqui cortou? De u. Porque do é de mais o. Do é a preposição, tá bom, gente? Então, olha, estudantes, substantivo, participam, verbo, de, preposição, o, artigo, desfile, substantivo, da independência, uma locução adjetiva. Isso nós já vimos. Agora só aumentou um pouquinho porque a gente está vendo a transitividade verbal. Então, estudantes é núcleo do sujeito simples, até aí tudo bem, nós já vimos. Agora nós vamos fazer um estudo do predicado, porque nós estamos estudando o predicado, não é isso, gente? Então, participam. Olha a pergunta que eu faço, estudantes participam. De quê? Ah, eu vou ter um verbo transitivo indireto, porque eu faço a pergunta de quê? Ah, se eu fizer a pergunta de quê, o meu verbo é transitivo indireto, então eu vou ter um objeto indireto. E aqui eu vou desmembrar o objeto indireto. O de, que é preposição, a preposição sempre é chamada de conectivo, ok, gente? Conectivo, a preposição, né? Aí eu vou ter o objeto, o núcleo do objeto, né? Vou ter o núcleo, que é desfile, eu vou puxando uma setazinha. Desfile é o núcleo, né? E da independência, depois nós vamos aprender o nome desse termozinho, vamos deixar para depois. Não aprendemos ainda, então só liga lá no objeto, tá bom? Tudo isso aqui é o objeto indireto. Então, tudo isso aqui é uma análise morfossintática no gráfico, tá bom? A gente vê essa análise tanto no gráfico, aqui no gráfico, quando ela apresenta assim, se apresenta assim, ou por extenso, quando aparece assim, tá bom? Então, nada de dificuldade. Nós já começamos a ver lá no começo do ano, a gente viu bem detalhado, né? E agora não se preocupe, nós vamos ver muito mais exemplos. Olha aqui essa outra análise por extenso novamente. Olha, receitas de todas as partes do mundo deram sabor à cozinha brasileira. Então, a gente começa pelo sujeito. Sujeito simples. Aí você coloca. Pergunta ao verbo. Quem deram sabor à cozinha brasileira? Receitas de todas as partes do mundo. Tudo isso aqui é sujeito, olha. Receitas de todas as partes do mundo. Núcleo do sujeito, a palavra principal. Receitas. Pronto, terminou o sujeito. Aí você passa para o predicado. Predicado verbal. Por que é um predicado verbal? Porque o verbo é significativo. Então, deram sabor à cozinha brasileira. Verbo transitivo direto e indireto. Deram. Deram o quê? Sabor. A quem? A cozinha brasileira. Deram. Objeto direto. Não sei. Deram o quê? Sabor. Ah, então é a palavra sabor, porque eu fiz a pergunta o quê? Núcleo do objeto direto. Sabor. Só tem uma palavra, sabor. Objeto indireto. A cozinha brasileira. Núcleo do objeto indireto. Cozinha. Conectivo. A. Preposição. Depois peguem. Respondam na gramática, depois copiem no caderno essa oração aqui e tentem fazer sozinhos, observando, vejam se vocês estão tendo alguma dúvida, tá bom? Começa pelo sujeito até chegar no predicado. Então, agora nós vamos só revisar um pouco. Predicado verbal, observe a significação dos verbos nas frases abaixo. Eduardo viajou, verbo intransitivo, porque o verbo não pede complemento. Eduardo comeu maçãs. Eduardo comeu o quê? Eu fiz a pergunta o quê? Ah, ele é um verbo transitivo direto. Comeu é um verbo transitivo direto, porque eu fiz a pergunta o quê? Eduardo assistiu ao filme. Ao filme. É A mais O. Ao filme. É um verbo transitivo indireto, porque tem uma preposição, que é a preposição ao. Né? De que? Assistiu a quê? Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. E a última, Eduardo informou. O que? A quem? Informou o problema ao diretor. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque eu faço duas perguntas. Ok, gente? Não faz pergunta, verbo intransitivo. Pergunta o que, quem, verbo transitivo direto. De que, de quem, verbo transitivo indireto. Quando eu faço duas perguntas, o que e a quem, então, de quem eu tenho, então, verbo transitivo direto e indireto. Então, beijos, né? Então, continua aqui a nossa mensagem. Tem gente que sabe direitinho o seu exemplo de amor e carinho, lembra da nossa mensagem?
né? Então, essas pessoas, quem são essas pessoas? Oba! Então, boa aula, tá bom, gente? Voltem lá nesse vídeo, assistam novamente, tá? Um bom aprendizado.